Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Zaide Teixeira de Mendonça, eu sou psicóloga. Vim aqui conversar sobre um tema muito gostoso, que é sobre como os avós podem ajudar na educação das crianças. Quando a gente pensa nos avós, a maioria pode lembrar de aspectos muito gostosos que tiveram na infância, junto com eles. Que é a ida na casa deles, aquele cheirinho de café gostoso durante a tarde, as brincadeiras que eles faziam conosco. E essa é uma vivência muito boa para a criança, né? E é muito interessante que hoje em dia isso também seja passado para elas, apesar da rotina que a gente tem hoje em dia, que é muito diferente de anos atrás. Então eu separei alguns pontos de como os avós podem ajudar na educação das crianças e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro ponto é sobre como os avós podem ajudar durante as crises familiares. De tempos em tempos, é normal que a família passe por momentos de crise, e eles são importantes para a continuidade da família e o crescimento dela como um todo, né? Então, muitas vezes os pais estão ali totalmente atordoados, envolvidos com aspectos da crise, e eles esquecem muitas vezes que as crianças estão em um momento frágil, e os avós podem entrar exatamente nesse papel, de aconchegar a criança, de mostrar para ela o porquê que isso está acontecendo, enfim, ter um outro adulto para dar o suporte emocional para essa criança. O segundo aspecto que eu separei para conversar é sobre como os avós podem ajudar no dia a dia das crianças. Hoje em dia, muitos pais, a maioria deles na verdade, precisam trabalhar em tempo integral. E as crianças, às vezes, precisam ficar em escolas particulares ou em creches. Porém, muitos pais não gostam dessa opção, ou até por conta financeira, preferem outra forma para poder ajudar na família. E os avós podem entrar exatamente nesse momento, de acordo com a idade deles e a disposição. Então, muitos avós fazem esse papel de estarem com as crianças após o período escolar. E nesse momento acontecem trocas muito gostosas. As crianças ficam felizes por estarem com outra pessoa, mas dentro daquele círculo familiar que traz um aconchego. E também os avós se sentem úteis, ajudando a família como um todo a continuar a educação das crianças. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa continuidade mais para o final do vídeo. O terceiro aspecto que eu separei para a gente conversar é sobre a transmissão de valores. Os avós viveram uma época diferente, onde os valores muitas vezes eram outros ou trabalhados de uma forma diferente. E o contato diário das crianças com os avós hoje em dia acaba possibilitando essa transmissão dos valores, onde os avós mostram as raízes de onde a família veio, como que eles se comportavam, todas as tradições e os costumes das épocas. Então, é um diálogo constante entre presente, passado e futuro, porque todo esse passado e o presente para a criança tende a mostrar para ela como que ela pode escolher para o futuro dela, quais aspectos importantes para a vida que ela pode levar diante do aprendizado que os avós tiveram. Dentro desse terceiro aspecto, tem um ponto importante que, apesar desses valores serem transmitidos para as crianças, muitas vezes eles podem interferir na educação que os pais estão tentando dar para os filhos. Ou seja, os avós podem estar sem querer, sem intenção, né, sem a maldade de interferir dentro da educação dos pais no dia a dia, nos costumes que os pais estão passando para as crianças, que são diferentes daqueles que eles tiveram na infância deles. Porque eles muitas vezes tiveram costumes que eles não gostaram e passam a elaborar novos costumes dentro daquilo que eles aprenderam. E os avós podem enxergar isso como algo negativo, que acham que a forma como eles viveram foi a melhor. E enfim, esse conflito pode dar muito pano para manga. E o que pode acontecer é que os avós podem começar brigas desnecessárias com os filhos e os netos podem presenciar todo esse conflito entre as gerações. E o que a gente pode pensar desse aspecto? Vamos dar um exemplo simples para vocês entenderem um pouquinho mais na prática. Na época dos nossos avós, e hoje em dia também, a criança falar palavrão é algo inadmissível. Por quê? Ela não tem idade para isso, muitas vezes ela não entende a consequência que esse palavrão vai ter para a pessoa que ela está falando ou para a situação. Então, hoje em dia, quando uma criança fala palavrão, os avós podem querer, por exemplo, que os pais batam levemente na boca das crianças para ensinar que não é bom falar essa palavra.
Os pais, por terem vivido isso na infância deles, terem muitas vezes recebido alguns bons tapinhas na boca, podem ver que isso não é a solução hoje em dia, que tem outras formas que os pais deles não conheciam na época. Então, o diálogo com as crianças, eles entenderem o que é a palavra dentro da idade, né? Claro que a gente não pode apresentar uma palavra assim tão ofensiva para uma criança tão pequena, mas enfim, mostrar a consequência daquele ato que ela está fazendo. E isso pode criar um choque entre os pais e os avós, porque cada um vai ter a sua maneira de viver aquela situação e querer resolucionar da melhor forma possível. O quarto e último aspecto que eu separei é sobre como os avós podem aprender com as crianças. Hoje em dia, nessa era digital, as crianças têm um conhecimento muito aprofundado sobre a internet, sobre os eletrônicos. Então, os avós podem ajudar as crianças na educação no sentido de valorizar esses conhecimentos. Então, no dia a dia, as crianças podem mostrar para os avós como se mexe no tablet, na internet, enfim. São coisas simples que os avós vão estar aprendendo e as crianças vão ser valorizadas dentro daquele conhecimento que elas estão passando. Frente então aos 4 aspectos que foram comentados durante o vídeo, fica evidente a importância dos avós na vida das crianças. Durante esse processo, muitos conflitos podem acontecer. O que é mais importante para solucioná-los? A conversa sincera entre todos os membros da família. Porque a partir dessas conversas, cada um pode reconhecer o seu papel frente à família, frente às crianças. E isso vai ajudar a solucionar os problemas que podem surgir. Então é isso. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários sobre suas experiências para a gente fazer algumas trocas. Até mais e tchau, tchau!